Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV aqui no YouTube. Seja bem-vindo nesta quarta-feira, onde a gente vai abordar as principais notícias ligadas ao futebol brasileiro, por que não mundial, e o pernambucano, em especial o Sport Clube do Recife. Aliás, é a proposta, né, daqui da gente nesse Bom Dia Rubro-Negro. Para iniciar, 3 pedidos. Se inscreva no nosso canal, né? Acione o sino das notificações, porque acionando o sino das notificações você vai receber avisos de novos conteúdos e de links ao vivo. Se inscrevendo você vai ajudar a fortalecer o nosso grupo, o nosso trabalho aqui. E like, já dá like agora, gente, independente das notícias, dos comentários, do que vai rolar, dá like, tá bom? Hoje a gente vai colocar, em virtude não digo nem pouco, da complexidade do momento, né, por causa do coronavírus, por causa da falta de treino, dessa coisa toda, a gente vai colocar aqui um vídeo especial mostrando, melhor dizendo, a estrutura do Hotel Boca, né, que é o hotel do Boca Juniors lá em Buenos Aires, onde eu estive no período do Carnaval e achei interessante fazer essa visita. Um hotel muito interessante, não é longe da realidade de nenhum clube, porque eles basta não, né? É claro que tem que ter investimento, tem que correr atrás disso aí, enfim. Mas a bandeira de hotel tipo Ibis, né? Um hotel bem interessante. Vocês vão ver, o vídeo é interessante, a estrutura é boa. Por que, Alessandro, colocar um vídeo do hotel do Boca Juniors no canal, no site que fala do Sport Clube do Recife? Que a proposta da gente desde o início é, além de praticar esporte literalmente no dia a dia do campeão brasileiro de 87, da Copa do Brasil de 2008 e da segunda divisão de 90, é também e muito a gente vê o mercado, como é que está do mundo, como é que está o marketing dos outros clubes no Brasil, enfim. E eu achei bastante interessante, bastante viável. O Recife é uma cidade turística, é uma cidade que comporta 3 clubes e é uma cidade que cabe sim um hotel, cabe sim explorar o que se tem de melhor aqui e não poderia ficar de fora um hotel, quem sabe aí, do Sport Clube do Recife. Agora é lógico, a gente sabe financeiramente, etc, mas daqui para frente, quem sabe a gente pensar, focar, planejar, porque o esporte não vai ficar como está nesse momento, né, financeiramente ruim, ad eterno, né, como diz no direito, ou seja, para sempre, eternamente. Então a gente busca sim ter referências e são bem interessantes. Daqui a pouquinho a gente coloca. Bora começar hoje. O site Eu Pratico Esporte aqui está colocando, vamos lá, campanha ruim. Esporte tem apenas uma eliminação precoce na Copa do Nordeste. Matheus Schuller é que está assinando. Tem essa dificuldade, tá, gente, nesse momento tão difícil, de assuntos, de agenda, de a gente colocar aqui pautas interessantes, porque só se fala nesse coronavírus e ninguém quer saber de outra coisa, óbvio, é claro, mas o futebol em si não para, entre aspas, né? A gente vai comentar aqui como é que está a agenda do esporte, como é que está as principais notícias falando sobre o esporte, mas bem interessante porque o Matheus Schuller está focando aí uma eliminação precoce na Copa do Nordeste. É um momento difícil, um momento que a gente está passando, né? Possivelmente aí a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano se estendam durante possivelmente, tá? Se estendam, pelo menos essa é a ideia de alguns dirigentes, se estendam aí durante a programação do Campeonato Brasileiro até o final do ano. Como eu falei no Bom Dia de ontem, me referi ao Campeonato Brasileiro de 87, mas vários campeonatos brasileiros foram disputados as suas finais no ano posterior ao que ele tinha como referência, como também campeonatos pernambucanos aí, não estou lembrado agora para colocar para vocês, mas tiveram vários campeonatos pernambucanos em que não tinha essa história de férias de jogador, não. A coisa era outra realidade o Brasil, né? Não é que era desorganizada, é porque realmente a sociedade era outra, não é que nem seja desorganizada, é porque naquela época era daquele jeito. Então, o Campeonato Pernambucano, o Campeonato Brasileiro ultrapassava o limite de dezembro, não tinham essas férias aí como a gente vê hoje dos jogadores, e em cima disso aí é que eu já entro em algumas notícias aqui dos principais. Pronto, hoje eu já coloquei, já bati aqui na tela, então já a minha cota, né? É incrível, todo dia eu faço isso, mas vamos lá.
Blog do torcedor, estava dando uma olhada aqui. Sport define protocolos de treinos para jogadores manterem a forma. A gente estava falando sobre esse assunto aqui, para não ficar lá e lô, confira, cadê meu Deus, não sei se o blog, pronto. Clubes do interior querem encerramento do Campeonato Pernambucano. Essa é a principal notícia de alguns jornais. A gente não abordou ontem porque tá muito linkado ao geral e a gente viu como hoje é o objetivo de falar aqui no Bom Dia Rubro Negro. Existe essa possibilidade? Claro que existe, nada está descartado. Mas o presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho, já falou que é muito difícil porque não depende só dele. E cá para nós, ele não quer encerrar o Campeonato Pernambucano. Ele torce pelo Campeonato Pernambucano, ele quer ir até o final do Campeonato Pernambucano porque, além de estar a imagem dele vinculada com o Campeonato Pernambucano, que é o da federação, né, local, ele também tem patrocínios, ele quer seguir a risca até o final e falou, né, para dar uma geral nesse assunto aqui, falou que é quase que impossível uma finalização do Campeonato Pernambucano. Inclusive a gente colocou uma enquete no meu Twitter, né, twitter.com/AlessandroMC, tá? E já que está falando do meu Twitter, né, vai lá e vota. Você quer o final do Campeonato Pernambucano 2020, você aprova isso, né? Claro que a opinião do torcedor, não é que a gente está vendo como uma realidade, não é cravando uma realidade. Mas vai lá, twitter.com/AlessandroMC, vota. Tem o meu instagram.com/AlessandroMC também, que está vinculado a uma promoção que a gente vai fazer assim que voltar dos treinos. A gente vai falar com um atleta que prometeu pra gente 2 camisas oficiais e a promoção vai estar vinculada ao meu instagram.com/AlessandroMC e também ao instagram.com/EuPraticoEsport, instagram.com/EuPraticoEsport e também tem o Twitter, tá? twitter.com/EuPraticoEsport, twitter.com/EuPraticoEsport e tem o facebook.com/site EuPraticoEsport. Vai lá nas redes sociais da gente, dá essa moral que tá crescendo pra caramba. Rede social é uma coisa que eu não investia no início, né? Tive a cabeça meio voltada só pro site e depois estendemos aqui, tanto é que a TV Sport não, a EuPraticoEsport TV e as redes sociais estão sendo um baita de um sucesso. Então vai lá. Então a realidade é essa, pelos patrocinadores e também porque o Evandro administra o Campeonato Pernambucano e é a assinatura da Federação Pernambucana. Acredito que não há condições nesse sentido, né? Porque ele também diz que está vinculado à CBF. A CBF é que tem que chancelar um final. Acho quase que impossível, beirando o impossível, o Campeonato Pernambucano ser cancelado. Mas tem essa enquete aí. Qual a vontade de você, torcedor rubro-negro, né? Inclusive, cá para nós, acabando o Campeonato Pernambucano desse ano, se acontecesse isso, ou se acontecer, vamos colocar assim, porque tudo nessa vida é provável, um dos beneficiados, entre aspas, seria o Sport Clube do Recife, porque o time ainda não deu liga, o Sport está indo disputar para ver se passa de fase com o Santa Cruz. É provável que vença, como é provável também que empate, é provável também que possa perder, tudo é provável no futebol. Então, na iminência de uma saída de campeonato pernambucano, quem sabe um final de campeonato agora seria interessante, porque os jogadores, né, vai ser prejuízo para todo mundo. Eu comento, continuo afirmando aqui o que eu penso, pode ser que eu mude de ideia. Acho que paralisar uma competição como o Campeonato Pernambucano agora, pelo grito, né, do momento, óbvio, tá ótimo, vamos lá, é o caminho entre aspas, mais adequado, mais fácil, que encaixa melhor. Mas o Campeonato Pernambucano, eu penso diferente, poderia fazer exames como fizeram no Flamengo, inclusive deu, infelizmente, positivo aí, pelo menos o primeiro exame com o Jesus, né, o técnico do Flamengo. Então faz com todos os jogadores, toda a comissão técnica, todas as comissões técnicas dos times que estão disputando. Se tiver algum clube que tenha casos que prejudiquem a disputa do restante do Campeonato Pernambucano, aí sim paralisa. Caso não, continua com os exames sendo feitos a cada rodada. O Campeonato Pernambucano é muito curto, não tem viagens de avião, o que seria e o que é muito complicado nesse momento, tendo em vista os aeroportos, né? O Rio, São Paulo já, que ninguém sabe de onde vem a contaminação, mas Pernambuco ainda, pelo que eu saiba, neste momento aqui que a gente está gravando, estou gravando 7h30 da manhã desta quarta-feira, então acharia interessante que o Campeonato Pernambucano continuasse. Já a Copa do Nordeste não, porque pega avião, inclusive a mesma opinião do presidente do Bahia.
campeonato e os outros campeonatos femininos, enfim, A2, A1, amador, para clube, beleza, mas eu acho que o Campeonato Pernambucano daria, sem torcida fora, sem torcida dentro, um representante por cada empresa de comunicação e as adaptações normais, entendeu? Acho que seria interessante, o que não é de se recriminar nem a minha opinião, nem de quem acha o contrário, apenas visões diferentes, né, sobre o mesmo tema. Então, existe essa reclamação, esse grito. O presidente rubro-negro ontem, em entrevista a Ralf de Carvalho, porque fica passando aqui, mas saiba o prejuízo que a paralisação pelo coronavírus causa ao esporte. O presidente nessa entrevista aqui, inclusive eu abri aqui, cliquei, o presidente está falando sobre possíveis prejuízos. Claro que tem prejuízo, claro que vai ter prejuízo para todo mundo, né? Tem para o torcedor que não vai, prejuízo pessoal de querer frequentar, de querer ver jogo, vício, aquela coisa toda da paixão. Tem um prejuízo dos jogadores que vão perder, claro que vão perder a forma física. Eu já fui atleta de futebol e jogador de futebol, se você não tiver em cima, independente da época, se era 80, anos 90, 2000, século, enfim, jogador de futebol, se você não tiver de olho, jogador, não todos, mas tem sempre aqueles bezerros que se desgarram do grupo e vão para uma noite, vão para um negócio tal, não pode nem noite, né, porque agora tá meio complicado para ir para bares, para essas coisas todas. Não estou também afirmando que o elenco do esporte vai fazer isso, nem um jogador A, B ou C, mas sempre tem aquele cara que relaxa, sai, toma uma cerveja, não, hoje não vou treinar não, treino de tarde, treino. E mesmo que treine, mesmo que façam uma cartilha como fizeram, mesmo que programem isso aí, a situação não está dando para que o atleta faça como se estivesse em férias, né, em pleno dezembro. Que o camarada tem as academias, onde quer que vá pelo mundo, ele tem academia no hotel, ele tem academia perto de casa, ele tem, quem sabe, até uma academia em um parque público, ele tem, enfim, ele tem toda essa estrutura que ele pode ser explorado. Hoje não, hoje existe uma cartilha para fazer exercício em casa. Não recomenda-se viajar, não recomenda isso, não recomenda aquilo. Não recomenda, não é proibir que o cara viaje. O cara pode viajar. Ele não está treinando, não está obrigatoriamente. O clube não disse, fique na capital pernambucana. É obrigado, não pode sair daqui não. Fique em casa recluso, até porque não pode fazer isso, né? 24 horas, o atleta vai ficar concentrado em casa com a esposa. Então ele tem a liberdade de ir e vir e viajar. Então vai se expor. Alguns vão se expor, pode ter certeza. O treinamento não vai ser o mesmo, porque vai treinar em casa, por mais que chame um preparador físico alguma coisa, não é a mesma coisa de estar treinando dentro do clube, dentro do CT, com a estrutura que tem lá, com a alimentação que tem lá, com tudo que tem lá. Não tem como, em termos de horário, em termos de treino, em termos de tudo. Maquinário, enfim. Sugerir, né, quem sabe aí, pode ser até que mudem, né, a agenda, porque o esporte vai ficar toda segunda-feira reavaliando, né, comissão técnica com a diretoria de futebol reavaliando os casos. Mas eu sugeri, quem sabe, né, que mudem, que pode fazer entre grupos, faz exame de do coronavírus em todo o mundo e separa por grupos, comissão técnica de manhã e de tarde. 5 atletas entram, aí depois o outro grupo 9 horas da manhã, o outro grupo 10 da manhã. O prejuízo seria menor, eu acredito, né, vendo aqui de fora. É lógico que eu não sou fisiologista, lógico que eu não sou professor de educação física, já estive dentro desse contexto de atleta, mas para o momento, dispensar o elenco e dando uma cartilha, acho mais danoso do que deixar os jogadores aqui presos na capital pernambucana com treinamentos marcados em horários diferentes. Enfim, uma questão aí, uma ideia que pode ser colocada em prática, quem sabe aí, alguém veja e alguém mude esse tipo de situação. Então, o blog do torcedor, que é um reflexo, inclusive, do Jornal do Comércio, de algumas notícias esportivas. Do restante aqui, o esporte define protocolos para jogadores manterem forma. É basicamente isso aí. Já o Jornal do Comércio, né? A gente vai, propriamente dito, o Jornal do Comércio, que não o blog do torcedor. A parte aqui do 18 de março, quarta-feira, falando do esporte, né? Que é o que interessa pra gente aqui. A paralisação do elenco profissional do esporte vai até o próximo dia 22 deste mês. Em seguida, a clube de futebol que a gente falou aqui vai se reunir, tarará. Semanalmente, os jogadores serão comunicados para das possíveis decisões. Virando a página, o que a gente já falou também, hora de se adaptar ao cenário incomum. Clubes não têm ainda como medir prejuízo com paralisação. A gente abordou essa pauta aqui também. Cancelamento entra em pauta, mas beira perto
do improvável, e no restante é, claro, a ideia interessante da parada dos campeonatos, mas poderia ser melhor adaptado, melhor encaixado nessa situação aí, quem sabe mude, né? A ideia, não fala dos campeonatos não, fala inclusive da agenda dos jogadores do Sport Clube do Recife. Então, a agenda continua, né? Como eu falei, aliás, a falta de agenda, não vai haver treinamentos, pelo menos até a próxima segunda-feira, e a gente aqui no site Eu Pratico Esporte, a gente vai começar a colocar as postagens com uma certa distância, né? Como se tivesse 1,5 m, 2 metros, né? De cada um, a gente vai ter que fazer obrigatoriamente, porque a gente não vai estar colocando por colocar, né? A gente vai colocar, por exemplo, um Bom Dia Rubro-Negro, porque são os jornais, e também tem hoje o Hotel do Boca Júnior, para a gente dar uma analisada, né? Já que está saindo do programado, do viável, né? E eu já ia colocar assim, eu estava procurando só uma data legal, um encaixe legal num domingo, num sábado e tal, mas ficou legal. Vamos observar, gente, o Hotel do Boca Júnior com outros olhos, com os olhos de futuro, de planejamento, do que tem em um clube referência como é o Boca Júnior e não tem em Pernambuco, não tem no Brasil, diga-se de passagem ainda, a cabeça, a ideia que tem a cidade de Buenos Aires em cima do Boca Júnior. Você desceu em Buenos Aires, você respira Boca Júnior, saiu do aeroporto, você começa a ver, é como se a cidade não enxergasse o River Plate, só tem o Boca Júnior. É interessante, o Boca Júnior é um clube popular, é de massa, surgiu num bairro pobre da cidade, aliás, a cidade nasceu lá, né, daquele bairro onde está o Boca Júnior. Então, sabem explorar a marca, sabem explorar o hotel, sabem explorar o museu, que o esporte tem um projeto de museu, pelo menos tinha há um tempo atrás, é muito caro, não é a realidade do esporte nem o museu, muito menos o hotel, diga-se passagem aqui, e frisa em negrito, em caixa alta, em voz alta também aqui para vocês, mas a ideia nossa do Eu Pratico Esporte, como quem está acompanhando desde o início dos 6 anos, lá no site.com.br, né, eupraticoesporte.com.br, aqui a gente está com um pouco mais de um ano, mas desde lá a gente vem abordando o que tem de melhor no marketing pelo mundo, o que tem de melhor das estruturas dos clubes de referência de futebol, para quem sabe um dia a gente projetar e ver que a gente está no tempo das cavernas em termos de marketing, em termos de caminhar, em termos de tudo. Não poderia ser diferente. Vamos chegar lá um dia? Não sei, mas a torcida é essa e por isso a gente coloca agora para você imagens do que a gente captou lá do Hotel Boca, que é do Boca Juniors em Buenos Aires. Por aqui eu fiquem com as imagens, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Me permitam fechar a tela e já entrar agora com o Hotel do Boca.